Fala galera, começa agora mais um episódio do Fala Doutor e hoje é o tipo de conversa que eu não tenho a menor condição de estar aqui. É aqueles problemas que você arranja sem saber como resolve. A nossa convidada de hoje já salvou gente em helicóptero, é apaixonada por plantão, em cirurgias e até já arrombou porta errada para salvar a vida dos outros. Seja muito bem-vinda, doutora Cristina. Obrigado, meu amigo. Minha missão aqui é não sair presa. E a minha é não lhe atrapalhar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Hamilton Gadelha, sou host desse podcast e como eu falei, a minha missão aqui é só não atrapalhar, tá? Esse episódio tem o patrocínio da Numo Gestão Patrimonial, uma consultoria de investimento independente com registro na CVM, a qual eu faço parte do time e respondo pela área de seguros. Se você preza por relações sem conflitos de interesse, a Numo é para você. E sem maiores delongas, vamos lá, que ela tem muito a falar. Deu até trabalho a gente inchar o conteúdo, né? Por conta de uma pessoa multidisciplinar, que é a doutora Ana Cristina. Começando que ela não é cearense, ela veio lá do Pará. Sou de Belém do Pará, nasci na capital, né? Minha mãe também é médica, trabalhava em Belém. Meu pai era propagandista de remédio, aquele pessoal que vem mostrar, fazer as amostras, né? Bula sempre fez parte da sua vida. Rapaz, Bula sempre fez. Burlou minha mãe também. Ele foi lá, fez a visita, convidou ela para jantar, namorou uma semana, noivou com 2, casou com 3. E assim estão 50 anos casados. Olha Mas não aí. fazer isso aí não, viu? Isso aí é 1 em 1000 para dar certo, viu? Esses casamentos feitos assim de última hora demora a acontecer, né? E você tá em Sobral desde 2003. Eu cheguei em Sobral como estudante, em 2003, trazido pelo Padre Zé Linhares. Mas veio para Sobral fazer já faculdade ou começou? Não, ou eu fiz o concluiu os estudos? internato. Vim fazer o internato aqui. Era uma cidade, a cidade dos meus avós, né? Eu tenho um avô que é de Coreaú, minha avó é da família Prado Ponte, aqui em Sobral, primo legítimo do Padre Zé. E aí, como eu já passava férias aqui, eu queria fazer o internato aqui. Então, acabei fazendo internato e ficando. Curiosidade aí que você conhece, deve conhecer, com certeza conhece melhor do que a história de Sobral. Mas aqui tem alguns registros de famílias que vieram do norte, né? Eu conheço algumas pessoas aqui que as raízes da família é no norte. Tem alguma relação essa questão? Tu conhece alguma informação a respeito ou não é pontual isso? Não, assim, no meu ponto de vista não é pontual, né? Mas assim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso não, porque eu nunca me interessei. Eu só falo que eu venho de Belém, porque muita gente acha que eu sou daqui porque passei minhas férias aqui desde a infância. Tenho amigos de infância aqui, mas realmente eu não sou daqui. Mas já recebi o título de cidadã sobralense, né? Então eu me considero sobralense, viu? Olha aí, coisa boa. Cristina, quando você começou a desenhar a tua carreira médica, pelo que a gente tinha conversado anteriormente, não estava nos teus planos a cirurgia. Pai, jamais. Quem me visse hoje, dizendo assim, onde é que essa menina ia ser cirurgiã? Jamais. O que tu queria no começo? Na verdade, eu queria ser emergencista. Eu sempre soube que eu ia ser médica. Mas eu queria ser emergencista. Eu queria salvar alguém do risco iminente de morte, seja criança, seja adulto. E naquela época não existia a residência de medicina de urgência. Então, até um dia, eu fui atender, trabalhei no SAMU anos, desde a inauguração do SAMU, fiquei no SAMU por 11 anos, e aí fui atender um acidente ali na bifurcação de Forquilha, onde a mãe trazia uma criança na cadeirinha de forma correta, porém ela trazia um micro-ondas do lado solto. E nessa ocasião desse acidente, o micro-ondas se jogou em cima da cabeça, a criança teve um TCE grave. Então, nesse dia, eu vi a importância de eu entender também sobre pediatria. E eu era simplesmente uma médica clínica do eixo adulto da Santa Casa. Não tinha experiência nenhuma com criança.
rezava para não precisar entubar nenhum. Então, nesse dia, eu disse, eu preciso mudar. Então, eu comecei a acompanhar algumas crianças que chegavam na pediatria. Então, toda vez que a emergência adulta estava livre, eu ia para a pediatria. E aí, tinha umas professoras lá e eu pedia, me ensina a entubar. E quando tiver isso, eu faço o quê? E aí, eu fui pegando as manhas. Me ensina a entubar, é tipo, me ensina a trocar uma lâmpada, né? Mas basicamente isso, Meu dá no mesmo. Para Meu mim é Deus. mais fácil entubar do que trocar uma lâmpada hoje. Então, dá no mesmo. Agora, você falou aí, eu lembro até, eu tava fazendo aqui as pesquisas para esse episódio, tu fez até um post no Instagram falando sobre é melhor saber e nunca usar do que precisar e não saber, algo assim. Essa aí é uma frase de uma amiga minha, que tem uma casa de caridade chamada Seja Amparo, em Fortaleza. E ela é policial militar. Ela é a primeira policial militar a ser faixa preta em jiu-jitsu. Andresa é o nome dela. E ela usa sempre uma frase. Ela tem um grupo social onde ela ensina mulheres a defesa pessoal. E na camisa tem assim, é melhor você saber e nunca precisar do que você precisar e não saber. E eu achei fantástica essa frase. Por quê? Porque não está só no contexto da violência doméstica, né? Você pode usar essa frase para tudo. Então, é muito melhor você saber... Eu uso seguro de vida. É melhor ter e não precisar do que precisar tá não vendo? ter. Então, é uma frase que se encaixa em muitos nichos. E aí, como a gente já tinha falado, né? Eu até tinha antecipado, essa minha área de atuação me permite conectar muito com o médico, né? Então, assim, é um público que tem muita aderência com esse produto e a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre a rotina e sobre a forma de trabalhar e conduzir a sua jornada profissional, os médicos. E eu lhe confesso, minha irmã, eu nunca vi na vida alguém dizer que é apaixonada por emergência. Você está ouvindo agora. Tá de frente para um. Eu ouvi alguns dias atrás e eu fiquei curioso para saber como é que se vê, de onde é que vem essa paixão e como é que ela se materializa. Sabe o que é que acontece, Lindomar? Lindomar é o outro, eu sou o Hamilton. Rapaz, o Lindomar é tão lindo que ficou vindo aqui, né? Aí ele vai entrar aí que eu quero que ele me traga uma coisa que eu trouxe pra ti. No colégio ele era conhecido como Feiomar. Mas, rapaz, me dê aí. Eu vou entregar ao vivo, porque podcast como esse aqui... Presente nós recebemos toda hora. Claro, não tem isso não. Podcast que se preze. Tem que ter a nossa canequinha aqui, né, meu amigo? Rapaz, então... Agora vai quebrar o protocolo de beber água na caneca do podcast. Aí você pode me dar a minha bebida. E quem foi que fez essa? Rapaz, isso aí são segredos de quem... Não, mas tem uma secretária eu vou querer saber onde é mesmo. Agora eu vou te mostrar a minha bebida preferida. Não é o Guaraná Jesus, não, né? Não, cara, é assim... Que os cardiologistas, meus amigos, não condenem. Não vou citar o nome deles. Não estamos sendo patrocinados, mas várias vezes eu já disse, me patrocina, Monstro, mas eu sou uma admiradora do sabor. É clubista, né? Por isso que ela não aceitou o meu, ela é clubista. Mas eu pronto, amiga, agora mas ele vai inaugurar a canequinha do seu podcast, viu? Não acredito, eu até prefiro também o Monstro. Eu não comprei porque não tinha sem açúcar, só tinha o Mas aí você só compra quando ele lhe patrocinar, viu? Vai chegar o dia. Vai sim. Então, vamos lá. Como é que é essa conversa de paixão por emergência? Rapaz, minha mãe, ela sempre trabalhou, é médica, né? Como eu falei no começo, ela sempre trabalhou na emergência, então eu sempre ficava de olho. Achava massa chegar paciente daquela forma e o cara sair andando. Então, sempre fui apaixonada. Terminei o meu internato, fui contratada pela Santa Casa para ser médica da emergência. Então, eu sempre tive paixão por casos graves. Eu odiava fazer ambulatório, aquela coisa, aquele marasmo. E aí, a gente, quando é jovem, né? Então, eu gostava de ação. E aí, um determinado dia, eu recebi um surto. Não digo um surto. Eu recebi inúmeras pessoas que se contaminaram aqui com a goma de tapioca. Não sei se você ouviu falar. Várias pessoas compraram uma goma e essa goma ela estava contaminada com veneno de rato.
Porra. E chegou várias pessoas na emergência da Santa Casa. E aí, todas com sinais de vômitos. Mas uma coisa me chamou a atenção, que é quando a gente tem organo fosforado, que é o chumbinho, né? O nome que a gente chama o chumbinho, para que os espectadores, nem todo mundo é médico que vai estar assistindo, ele deixa as pupilas mióticas. Então, eu tive um insight, assim, quando chegou, eu saí olhando. Mióticas, minha irmã. São pupilas espúndicas. Já fez exame de vista? O médico vai lá e dilata a sua pupila. Certo. Então, essa bolinha preta aqui no nosso olho é a pupila. Quando o paciente chega envenenado, não só isso, mas é uma das coisas que chama a atenção. Essas pupilas mióticas. Fica como se fosse uma ponta de caneta. E aí eu comecei a pegar a lanterna e ver todos. E aí eu disse, rapaz, é organo fosforado. E aí a gente começou a tratar. Então, assim, quando você começa a ver que você é a última linha daquele paciente, você começa a entender porque você gosta de emergência. Então, a emergência, ela não é bem vista, porque quem trabalha hoje na emergência é o quê? Recém-formado. Se você tivesse na emergência, na minha opinião, o emergencista ele é para ser o médico mais bem pago do hospital. Por quê? Porque não adianta você ter um super cirurgião se ele não souber fazer o atendimento inicial politraumatizado, não estabilizar ele para ele chegar em condições do cirurgião operar lá em cima. Não adianta ele receber um TCE gravíssimo e você ter o melhor neurologista dentro do hospital com um microscópio de 1 milhão e o paciente não está estabilizado na sala de emergência para ser conduzido até a neurocirurgia. E aí, se Isso a gente aí vai falar nas emergências... As emergências como um geral, né? Esse primeiro contato, essa primeira recepção, muitas vezes deve determinar ali se o paciente vai ou não sobreviver. Porque se ele é direcionado errado, ele pode ser direcionado para um especialista que a fila está maior do que a que ele deveria estar. Então, acho que deve ter uma série de impactos aí, esse primeiro atendimento. O primeiro, hoje em dia nós temos a chance de termos 2 hospitais, que é o regional, que hoje ele trata mais as emergências clínicas, e a Santa Casa que fica para o trauma, né? Antes, na minha época, era a Santa Casa para tudo. Então, você imagina aí o número de traumas que a gente recebe. Aí deve chegar a um sinistro aqui, né? Porque não, tem de tudo. De estrada de tudo você recebe. Então, se você não tiver uma pessoa capacitada que ame fazer essa parte de urgência e emergência, porque não é fácil. Você não tem descanso, é chegando um atrás do outro. E a gente atende a não sei quantos municípios. Então, você precisa amar primeiro o que você faz. Horas? Aí depende de você, né? Quanto você aguentar, né? Mas geralmente são 12, 24 horas, dependendo do seu perfil. Eu vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Dr. Plutarco, nesse contexto. E aí eu acho que deve ser uma realidade muito parecida. Como é que vocês trabalham a cabeça do ponto de vista de saber que eu, Ana Cristina, quando estou aqui conversando nesse podcast, pode estar chegando lá no hospital um carro com 10 pessoas que se envolveram no acidente. Como é que vocês desligam essa chave ao ponto de não se sentir responsabilizado ou culpado por demandas que estão acontecendo no hospital? Né? Que se você tivesse lá, você estaria atuando ali nessa linha de frente. Não sei se eu consegui elaborar bem a pergunta. Mas também, se eu não conseguir lhe responder da forma satisfatória, você me diz. Tá, ótimo. Olha, eu costumo dizer que o emergencista, eu vi até o episódio do Robson, que foi meu aluno, e você perguntava para ele como lidar quando chegar em casa, né? Não levar tudo para casa. Eu não tenho ainda essa sabedoria dele, não, viu? Eu acho que ele é mais sabido que eu. Então, não tem como você não levar para casa o que lhe aconteceu. Um caso, claro que você, no universo de 200 atendimentos, você não vai levar todos, mas tem os que marcam, né? E eu só não vou ter dor na consciência se eu não souber. Porque até hoje, eu me maltrato quando o SAMU foi inaugurado, de eu estar dando plantão em Viçosa, e o primeiro acidente com múltiplas vítimas que o SAMU pegou recém-inaugurado aqui, foi um ônibus
com vários estudantes que vinham do Jaibaras, inclusive profissionais do SAMU e profissionais da Santa Casa que trabalhavam comigo, e o trem pegou e eu não pude estar lá no local. Então, até hoje, eu não me perdoo, porque na hora que eles precisaram, eu não pude estar lá. Então, eu só tive a notícia na madrugada e sem poder abandonar o outro hospital. Mas, assim, eu acho que a gente é treinado para isso. Agora, de você ter o treinamento e ser, como eu digo, um homem de gelo ou uma mulher de gelo, aí já é da pessoal de cada um. Então, eu não acho que dê para se desconectar, não. No hospital do regional já é mais diferente. Como eu coordeno todo o setor de cirurgia geral, nem que eu quisesse me desconectar, não dá, porque o celular não para, não. É toda hora chegando. Aconteceu isso. Então, lá, realmente, eu não me desconecto, não. Na Santa Casa, como eu não tenho cargo de coordenação, eu só sou plantonista, então, se não me chamarem para ajudar, eu não vou saber. Agora, se eu souber daqui a 2 dias que não me chamaram, realmente eu vou reclamar, viu? Gosta de estar em ação. Eu gosto. Você tá quantos anos na medicina já? 20 anos. Esse ano eu 20 completei anos? 20 anos que eu sou médica. 20 anos já que já tá na linha de frente. É, Você atuou na pandemia? atuei nos 2 hospitais. Aliás, atuei mais do que eu devia. Porque eu era do grupo de risco, asmática, obesa, e eu tinha tudo para me contaminar, porque as traqueostomias do Covid, os acessos centrais, todos são nossos, né, da cirurgia. E foi o que eu mais fiz na minha vida, ali, nesses 2 anos. E eu peguei Covid já depois de vacinada, já numa fase mais tranquila, mas já cheguei a passar a noite sem dormir fazendo traqueostomia da UTI Covid. Quando eu resgato dessa fase que a gente viveu, né? A gente teve a felicidade de sobreviver, na verdade, a isso. Eu percebo o quanto o brasileiro precisa evoluir enquanto sociedade, né? A galera fez uma comoção danada na época da Covid e tal, com a classe médica e tudo, e hoje passou, ficou lá no passado, e vamos se preocupar com o problema da Virgínia que se separou e tal. Eu digo que a pandemia veio para ensinar, mas ninguém aprendeu, não. Isso aí é o fato. A pandemia veio para ensinar a gente a ser mais humano. E o que a gente viveu na pandemia foi, eu vou falar aqui uma coisa que vai ser meio polêmica, mas foi médicos simplesmente encherem bolsos de dinheiro, donos de Rede aquelas hospitalar. balas, rede hospitalar foi um absurdo. Foi um absurdo. E assim, eu não condeno, não. Eu acho que isso aí, eu sempre falo, isso aí é entre ele e Deus. Mas você vê que em uma semana eu comprava uma máscara em 95 por 50 centavos. E quando vê a avalanche do Covid, você comprar uma máscara por R$ 60, eu não acredito eu não que o sou, ser eu humano não sou um tenha cara. evoluído, não, entendeu? Eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu não sou uma pessoa muito religiosa. Eu tenho as minhas crenças, mas eu não sou muito religioso ao ponto de praticar os dogmas da religião em si. Mas eu tenho um medo danado de mexer com determinadas coisas. Eu lembro na pandemia, eu tinha comprado uma agência. Quando eu saí do banco, eu comprei uma franquia de uma agência de viagem. Aí ia ser o negócio que eu ia montar. Uhum. Uma agência de viagem que eu comprei em dezembro de 2019 para inaugurar no dia 20 de março. Dia 19 foi lockdown. Aí eu penso, agora eu me lasquei. Que eu vou quebrar, se eu não morrer, eu quebro. Isso é um fato. Isso é um fato que vai acontecer. Aí eu comecei a vender um monte de cacareco. E aí teve o negócio dos oxímetros. Eu consegui um canal de aquisição que eu tava comprando oxímetro, eu acho que. Eu comprei, né? Eu comprei um só. Eu ia comprar outros, aí eu comprei só um. Eu disse, eu não vou vender esse aqui, não vou ganhar esse dinheiro, não. Eu comprei tipo uns R$ 200, e se eu não me engano, o pessoal tava vendendo oxímetro a 800. Teve. E eu Eu te digo, digo, meu irmão, eu só não quero morrer. Se eu quebrar, depois eu dou um jeito de me recuperar, mas eu não vou ganhar esse dinheiro, não. e assim, a pandemia foi o único momento que eu até agradeço a Deus por ter vivido esse momento, porque foi a hora que todos se igualaram, do melhor médico ao pior, ninguém sabia nada sobre ela, né? Tava todo mundo zerado. Então tu imagina, você não saber nada de uma doença que estava matando
direto, milhares de pessoas, chegar aqui de frente a você e você não saber se portar frente a uma doença como essa. Então, me lembro muito bem, não sei se você conhece, o Carlinhos, que tem a concessão da Nacional Gás Butano, o Carlos Haroldo. Não. Ele é esposo da Raquel, arquiteta, isso aí ficou marcado, é uma gratidão que eu tenho. A gente não encontrava face shield, que é aquelas máscaras protetoras. E na mesma hora, ele me ligou perguntando o que eu precisava. E eu disse assim, Carlinhos, eu sei que lá em Tianguá ainda tem uma loja, porque essas máscaras são usadas muito por mecânico, né? E lá tem, mas eu não tenho como chegar. Rapaz, ele mandou lá ir buscar. E entregou para mim, eu não lembro hoje, mas foram de 10 a 15 máscaras para o grupo de plantonistas da cirurgia geral. Porque você encontrar médico clínico para atender é fácil. Mas cirurgião, porque o clínico ele pode atender pediatria, o clínico ele pode atender o idoso, né? Mas e o cirurgião? Você tem que ter uma pessoa capacitada, feita residência em cirurgia, né? Para abrir um pescoço, fazer uma traqueostomia. E as doenças continuavam vindo. A pessoa está com Covid, está com apendicite. Tinha que ser operado. Então, assim. Se a gente olhar para o campo do aprendizado, ele vai além dessa equiparação que houve dentro dos níveis médicos, né? Acho que como a sociedade como um todo. Quando eu vi um dos primeiros casos de morte, né? De óbito que houve, foi de um diretor do Santander. Caso noticiado, Paulo. Porque ele morreu, parece que não tinha não tinha como entubar, não sei, faltou alguma coisa. Mas, porra, morreu um diretor do Santander, então esse negócio aí não resolve com dinheiro. Foi assim, foi a hora que baixou assim em mim a consciência Tanto de que que você tá vê que todo Paulo mundo Gustavo morreu. tá Então, todo que mundo tinha uma no condição barco. financeira boa, estava em um estado desenvolvido, com uma medicina mais desenvolvida que a nossa, mas dentro do que a gente pôde fazer, eu acho que a gente fez muita coisa, sabe? Então, assim, eram plantões de 60. Eu já passei uma semana no hospital e teve amigos meus, intensivistas, que dormiam no hospital, para não ter que sair, ficar indo em casa, voltando. Foi o caso do Michel, infectologista, Melissa. Então, assim, foram pessoas que me ajudaram muito até a me portar durante. Porque eu vou dizer, com todos esses anos de cirurgiã, primeira vez que eu fui fazer um acesso central no Covid, meu amigo, eu tava pior que o interno. Eu me tremia todinha. Então, você imagina aí, você fazer o que você sabe numa doença que você foi treinada para fazer, é fácil. Agora, você fazer o que você sabe numa doença que você não sabia nada sobre ela. E você sendo do grupo de risco. É complicado. E você via os cirurgiões, toda semana, era assim, doutor, tô de atestado, doutor, tô de atestado. Peguei, eu disse, vai chegar em mim. Mas, graças a Deus, sobrou poucas pedras do tabuleiro, né? Aí eu fui umas. Quando a gente pensa nesse processo, né? Você acha que hoje ainda existe resquícios do adoecimento mental que a pandemia trouxe para os profissionais da saúde? Eu não tenho nem dúvida. Hoje o número de colegas fazendo uso de antidepressivos é muito grande. Muito grande. Talvez não seja nem só pela pandemia, mas pelo que foi vivenciado dentro do hospital, né? Então, quando fala em pandemia, sem polemizar para o lado da política, para o lado de venda de insumos, mas quando eu falo em pandemia, eu falo em você ter que ligar do seu celular para a mãe falar com seu filho e no outro dia ela ter falecido. Então, isso aí a gente não esquece. Então, assim, isso aí vai ficar para mim e eu não faço questão de esquecer, porque isso aí deve servir de aprendizado. A humanidade precisa desse aprendizado, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E talvez quando for amanhã, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Covid. Empresários querendo ganhar dinheiro em cima da tragédia dos outros. Então, isso aí é para servir de aprendizado, né? De reflexão. Aí agora só o tempo dirá.
Perfeito. Quando a gente hoje, quando você também é docente, né? Sou professora do UNITA. E hoje com 20 anos de profissão, e aí me permita um ponto de vista, tá? Aqui é na metodologia Vozes da Minha Cabeça, Uhum. tá? É a VDC, técnica VDC. Uhum. Eu percebo que hoje a área de cirurgias, ela ainda é uma área predominantemente dominada pelos homens. Pelo Melhorou menos no muito. meu ponto de vista aqui, né? Melhorou muito. Imagino que ainda seja e imagino que há 20 anos atrás essa relação ainda, o distanciamento ainda era maior, dessa proporcionalidade. Como foi para você ingressar nesse processo? Teve alguma barreira desse ponto de vista de gênero que precisou ser rompida? Ou foi tranquilo, foi complicado? Ó, eu tenho 13 anos que eu sou cirurgiã. Então, eu tenho 20 anos de medicina, mas eu tenho 13 anos que eu sou cirurgiã. Antes de fazer cirurgia, eu fiz pediatria. Eu costumo brincar com meus alunos que eu tenho diploma de pediatra, mas eu não sou mais pediatra. Se me perguntar a dose da dipirona, não sei mais não. Eu mando para os universitários. Mas na época que eu cheguei para fazer cirurgia, ainda existia realmente uma barreira. E tem até um vídeo no meu Instagram que eu conto isso. Que um staff meu mandou eu pilotar o fogão. Eu estava me escovando, disse que ia auxiliar e ele perguntou. Corajoso é ele, ela com bisturi na mão. Rapaz, eu não estava com bisturi na mão, não, mas se ele conhecesse a onça que eu era, mas nessa época eu era um gatinho. Mas eu me escovando. E eu disse assim, eu vou lhe auxiliar. E ele virou para mim e disse assim, mas não preciso não de ajuda. Disse, pois eu vou lhe observar. Aí eu disse assim, rapaz, agora eu vou levar uma mãozada. Aí ele disse assim, não, mas eu não... Você quer um conselho? Aí na minha cabeça, né? De estudante, empolgada com aquele mundo da cirurgia. Eu disse assim, rapaz, ele vai me dar um conselho, que massa. Aí a gente se escovando lá, ele... Quer um conselho? Vá pra casa, pilotar um fogão, cuidar do seu marido. Aí eu sou meio estourada, sabe? Aí eu sou delegada, não dá pra anotar ainda não. Anotar, não. Mas se você perguntar meus alunos, eles vão lhe dizer. Diga mais alguma coisa para ver se você deixar algum indício disso. Aí eu só tinha 2 saídas ali. Mandar ir lá para aquele lugar e fatidicamente eu ia ser expulsa da residência, que eu sonhava em fazer. E aí eu usei a sabedoria, né? Continuei me escovando, pois eu vou apenas lhe observar para tentar aprender 1% do que o senhor sabe. Pronto, rapaz, nesse dia... Não, aí nesse dia ele deixou eu fazer a cirurgia todinha. Então, assim, às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para ganhar 10 para frente. Então... Mas, quando eu cheguei aqui, eu não era assim, não. Eu era brava, viu? Então, a idade vai fazendo a gente ficar assim, a sabedoria, viu? Mas é uma especialidade ainda muito masculina. Eu disse assim, cara, eu falei com ela é enérgica, né? Aí eu recebi a resposta assim. Quem falou que eu era enérgica? Não, mas a pessoa que você falou, né? A pessoa que eu vou perguntar. Quando eu pego convidado, eu vou fazendo as minhas pesquisas internas, né? Aí disse assim, eu disse assim, eu que falei, disse assim, ela é enérgica, né? Aí disse assim, ela tem um jeito delicado de ser, que é próprio dela. Rapaz, eu gosto. Assim, eu tenho uma gratidão enorme por ser staff do grupo da cirurgia. Tenho um orgulho, talvez se eu tivesse vindo aqui antes do Robson, seria um cara que eu iria indicar para vir aqui. Tenho orgulho dele ser cirurgião e eu já disse para ele, um cirurgião uma vez jamais deixa de ser, porque eu me nego a acreditar que se ele vê uma pessoa engasgada, ele não vai dar um jeito de fazer uma traqueostomia de urgência. O Robson faz ultrassom, eu não acredito que ele esteja no meio do nada e ele fecha os olhos e diga assim, ó... do médico é bicho invocado, não? Eu não sou, agora eu sou psiquiatra, eu não sei ultrassom. Rapaz, o Robson não vai pensar 2 vezes. Ele vai pegar o primeiro aparelho que tiver ali e vai fazer um fast para ver se a pessoa tem líquido livre. Então, a gente não deixa de ser cirurgião. O conhecimento tá ali, ó, dentro da cabeça dele. Ele pode não atuar,
Mas no dia que o filho dele, que Deus o livre e guarde, se engasgar, ele vai saber fazer as manobras. E é isso, a vida é feita disso. Então é um cara que eu admiro, é um cara que resignificou a vida dele, porque ele sempre foi um aluno brilhante desde o internato. Um cara que nasceu para ser cirurgião. E para mim ele nunca deixou, ele deixou de atuar. Mas é como eu te disse, no dia que a gente precisar dele, eu tenho certeza que ele não vai se negar. Ele tá pronto. Com certeza. Então, assim, a cirurgia, ela é um meio masculinizado. Já deixou muito, já melhorou muito. Eu, quando eu fui contratada pela Santa Casa, eu era a única cirurgiã mulher. No meio de todos os homens. Hoje, eu tenho a honra de ter sido professora da Thalita, que hoje já fez cirurgia geral e já fez endoscopia, e hoje é coordenadora da endoscopia do regional e vem de Fortaleza fazer CPRE. Eu tenho orgulho de hoje trabalhar do lado da Dimitra, um excelente cirurgião, uma menina humana. Se você acha que eu sou humana, eu sou um cachorro velho perto dela. Então, é uma menina extremamente humana. Então, assim, eu tenho um grande prazer de hoje trabalhar com esses residentes. E aí eu poderia citar vários que hoje estão dentro da minha escala do hospital regional. Então, assim, para mim, eu tive a sorte de ter uma cabeça boa. Não é qualquer comentário que me derruba, porque a gente, quando nasce gordo, a gente já passa por muita coisa, cara. Então, é muita coisa, a gente já vai... Essa história de bullying, sempre me serviu para mim mais adiante, entendeu? Eu nunca tive essa história, nossa, meu Deus, agora eu vou... Você foi fortinha? Fortinha não, cara, eu era obesa mesmo, pesava 140 quilos. Esse negócio de bonitinho, gordinho, fofinho, é pra quem não entende de obesidade, né? Eu também era um gordinho bem resolvido. Cara, hoje meus 80 quilos aqui, graças à doutora Melissa, vamos fazer merchandising aqui dela. Trazer ela aqui. Rapaz, se um dia ela me respondeu, eu já mandei mensagem pra ela várias vezes. Mas ela vai me assistir, ela vai aceitar. Então, assim, hoje, eu sou muito feliz no que eu faço. E eu adoro ensinar. Adoro ensinar. Então, veio a oportunidade de ser professora do INTA, e o que eu tento colocar na cabeça dos meninos é isso. Porque dizer que você não pensa em ganhar dinheiro quando se forma, isso é burrice. Porque você lutar uma vida toda, estudar tanto, não é só para tentar salvar o mundo, não trazer dinheiro, né? O dinheiro, ele é bom, você não pode ficar refém dele. Ele é um excelente servo, um péssimo senhor. Claro, claro. Então, assim, vai ter as pessoas que são reféns dele e vai ter as pessoas que usufruem dele, né? No meu caso, graças a Deus, hoje eu não dependo dele. Eu usufruo. Mas eu tento, pelo menos, passar para esses meninos que a medicina não é isso. A medicina é além disso. Porque se você focar hoje no dinheiro que a medicina traz, não está como antigamente. Então, há 20 anos atrás, eu via médicos chegarem em Sobral e ficarem milionários. Não se consegue mais isso, não. E se você focar nisso e não conseguir, você vai ser frustrado. E vai jogar para o seu paciente essa frustração. Essa leitura, ela é uma leitura assim, que a gente tem, que eu tenho com profundidade, por conta de fato, atender muito médico. Assim, cara, você vai atender médico que ganha ali, male 9 mil reais por mês, e eu tenho médicos e clientes que eu atendo que ganham acima de 300, com suas áreas de especialidade e tal. Então, assim, tem um abismo de realidade financeira nessa jornada. Existe ainda... E aí, foi até uma coisa que você sugeriu para a gente discutir a respeito, que essas novas escolas de formação, o mercado, o movimento do mercado, tem algumas pesquisas que mostram que a renda do médico ela está depreciando na casa de 10% ao ano, então está se perdendo, está tendo uma desvalorização da hora trabalhada lá pelo médico profissional. E essa galera está ciente desse novo cenário, está ciente de que daqui a 5, 10 anos não vai ser mais uma especialidade
que vai ter demanda à vontade, né? Demanda à vontade, onde bastava estar formado e já se garantia essa profissão. Essa turma nova tá tendo esse nível de clareza, Cristina, no teu ponto de vista? Rapaz, se eles não tiveram é porque não assistiram minha aula, viu? Porque na minha aula eu bato muito nisso. Então, assim, tem muita escola, mas meu avô sempre dizia, quanto mais cabra, mais cabrito. Então, o que eu acho? Eu acho que o problema não está no número de escolas sendo abertas. Eu acho que a gente precisa, se você Também for ver os concordo. dados demográficos, a gente tem pouco médico. É igual E às vezes por determinado número de população. Agora, eles estão mal distribuídos. Mal distribuídos. Então, se você chegar hoje no norte, quem chegar no norte ainda tem emprego. Mas talvez você chegue em Porto Alegre e não tenha. Talvez você chegue em São Paulo e não tenha. Mas eu acho que há espaço para todos. Há espaço. Se você for bom, você vai ter espaço. Claro que quanto mais médicos bem formados, mais campo de trabalho vai se perder. Isso aí é lógico. Mas até você ter muitos bem formados, isso leva um tempo. Perfeito. A minha preocupação não é o número de escolas. Deixa quem tem esse medo de concorrência. A gente não tem que ter medo da concorrência, não. A gente tem que ficar estudando, se reciclando, se preparando para que essa concorrência não chegue a ser melhor do que você. E sim, se iguale a você. Então, é uma coisa que eu nunca tive medo de concorrência. Se você pensar assim, em questão muito de posicionamento, e eu acho que a docência tem que cumprir esse papel de forma educativa, porque ainda tem uma leitura muito destoada da realidade. Eu, como eu falei, não sou de Sobral, sou de Fortaleza, e eu fico num hotel aqui que lá é uma espécie de... Como é? Que é hotel e moradia? Dos estudantes? Não, é hotel e moradia. Tem um nome bonito. Não, tem um nome bonito. A parte hotel. Certo. Tem um modelo que é só... Aí tem a galera que mora lá. Aí eu gosto de tomar uma cervejinha, quando eu chego lá, fico conversando lá na recepção. Aí um abençoado parou do meu lado para conversar. Eu tava morto, cansado. Ele começou a puxar assunto. Eu disse, ô, meu Deus do céu, hoje não. Aí ficou lá conversando, ele faz medicina. Faz medicina e tal, não sei o que. Rapaz, quando eu me formar, eu disse, mas quando se formar, tu tá pensando em fazer o quê? Tal, ele. Não, quando eu me formar, assim, pelo que eu conheço, né? Minha família já tem gente na área. Eu já devo largar aí com meus 80 mil de renda na pós-formação. Aí eu disse, como é? Não, você pai, não, 80 mil. Eu disse, porque meu tio ganha 80 mil. Eu disse, se estou para escolher o terreno, é que onde ele vai montar o teu hospital. Rapaz, deu F5, pelo amor de Deus. Assim, e eu acabei falando isso pra ele de uma coisa que eu não lembro ter dito, mas eu achei tão deslocado o posicionamento dele que eu disse, macho, pelo amor de Deus. Rapaz, assim, eu dou aula de cirurgia geral e dentro da minha aula eu falo de urgência. Hemorragia digestiva, atendimento ao politrauma. E eu procuro dar a minha aula sempre dando casos que eu já passei. Então, assim, eu vi até que você abordou esse tema com o Robson, que hoje o cara mal se forma e ele... Eu me lembro, uma vez, estava estacionando lá o meu carro no SAMU, vou nem dizer qual era o meu carro, e o meu ex-interno, que era o primeiro plantão dele, ele parou com a BMW. Do lado. Rapaz, em quantas parcelas eu não sei que ele financiou, não, mas ele chegou numa BMW. Então eu fico vendo assim. A BMW é igual casamento. O ruim não é fazer, né? Não é o ato, não. É manter. Manter e depois se desfazer dela, viu? Mas eu tento, no possível, trazer os meninos para a realidade. E geralmente eu não dou aquela aula tediosa que. Hemorragia digestiva é isso. Eu sempre digo, se seu pai infartar, você gostaria
que ele fosse atendido por você? É a primeira coisa que eu falo. Eu digo muito para eles, se sua mãe tivesse hemorragia digestiva, Endoidar o e menino, esse porque seu ele vai colega querer- aqui do vai lado, ter que aprender tudo, quer dizer assim, tudo tem que saber. e esse seu colega aqui do lado, que você fez internato com ele, viu que ele faltava às aulas, que ele não estudava, e de repente o cara chega aqui com um curso de pós-graduação e não desmerecendo os cursos de pós-graduação, que eu tenho colegas que são muito bons e fizeram pós-graduação em endoscopia. Mas eu tento fazer ele raciocinar. Você levaria para o seu colega? Então ele já fica pensando, né? Então, eu geralmente falo para os meus alunos e eles que estão, com certeza vão me assistir, nem que seja para fazer hora com a minha cara. É valendo o ponto na Valendo prova, ponto, hein? Hum. Eu sempre digo o que para eles? Eu só digo que você confia no seu colega quando você levar o que é o seu bem mais precioso para ele tratar. Por que que eu digo isso? Porque você dá tapinha nas costas, chamar para churrasco, festa de 100 dias, 200 dias, 300 dias é muito fácil. Você já, agora, curiosidade, você já foi para as festas de. Como é o nome da festa nova que inventaram? É meia colação, é? Rapaz, eu não fui para meia nem para inteira. Eu acho que eu sou meio antissocial, sabe? Os meus amigos, eles costumam dizer assim, bom, se a Cristina passar de 11 horas no seu aniversário, você pode se considerar um cara privilegiado. Um Então, irmão. um irmão. Então, assim, eu não sou de ir em festa, nunca fui, na verdade. Sou muito caseira, então eu tento transformar minha casa no melhor espaço possível para mim. Adoro estar em casa. E tenho determinadas coisas que eu gosto de fazer. Mas raramente você vai me ver numa festa e Não, eu tô falando da festa, você tá falando, mas eu tô falando da festa porque assim. Eu acho que essa festa. É meia, não sei como é o nome, até um é nome. porque É meia formação, eu acho. eu gosto muito de ver Instagram. Eu sou uma pessoa que adora Instagram e adoro podcast. E tem uma doutora Rúbia que ela trabalha com gestão e ela tem umas sacadas muito, muito boas. E ela falou uma vez que a medicina virou um comércio, não da faculdade. Então, tipo, antes o que era uma comemoração de você ter passado no. Agora tem a cerimônia do jaleco. Na minha época não tinha cerimônia do jaleco. Na minha época era botar o jaleco aqui, meu amigo, e ir para um anfiteatro. E chore pra conseguir E vestir ele daqui a 6 anos. e aí você imagina, festa do jaleco, aí você tem que ter. Aí vem a marca do jaleco. Não vou citar aqui uma marca, mas aí, não, tem que ser Fordoctos, tem que ser mais não sei o que e tal. Então, você já começa a ter, dentro do próprio curso, uma segregação. Porque se o cara não conseguir comprar o jaleco daquela marca, ele já fica meio assim. Então, ele já prefere não ir para a cerimônia do jaleco. É isso que era esse ponto que eu queria levantar com essa história da festa. É uma classe perseguida, assim, como é perseguido, sei lá, coelho no o tigre no safari, sei lá, leão, não sei nem é o bicho do safari. A galera, assim, tenta de todas as formas se beneficiar dessas características, né, dessas características financeiras, porque, por exemplo, se você olha para um aluno de faculdade de medicina particular, é um privilegiado, um jovem ali privilegiado por a família poder bancar, ou integralmente ou parcialmente, aquele curso. Né? É uma família que, em vias de regra, tem algum poder aquisitivo. Cria-se um monte de mecanismo para tentar tirar o máximo possível desse povo, que é as festas, né? Do jaleco, não sei o que, não sei deixar o bem quê. claro que aqui eu não estou falando só da faculdade de medicina particular, não, que é onde eu todas. dou aula, não. É todas. A UFC também tem, todas as faculdades têm essa festa dos 100 dias, dos 200 dias. Mas eu não sou contra, mas eu também não sou a favor. Porque isso segrega. Tem muito aluno que tem condições, mas tem os que estão ali Na raça. na raça. Porque tem um fiéis e se sente realmente, e às vezes eles não têm nem coragem de falar. Sim. Eu sei porque eu vivo isso. Então, assim, eu acho que a faculdade de medicina deixou de ter aquele glamour
Disse, pô, eu sou médico porque eu amo o que eu faço. Vocacional. E Né? vocacional e virou uma fábrica de talentos. Quando tem talento. Então, assim, Ou máquina me preocupa. Ou máquina de fazer salsicha, né? Bota todo mundo embalado no mesmo pacote. Então, assim, os meus internos, os que estão hoje, os que já passaram, eles sabem o meu jeitinho meigo de De ensinar. aconselhar. Mas eu, pelo menos, eu vou ter... Eu acho que eu não vou ter nenhum dia um elogio que eu sou Frozen. Eu tô mais pra Shrek do que pra Frozen. Mas, rapaz, eu fico satisfeita de nenhum poder chegar e dizer assim, ela me deu um carão, mas ela não ensina nada. Então, eu sempre digo para eles, enquanto eu estiver brigando com vocês, dê graças a Deus que eu ainda estou me preocupando. Quando eu deixar de brigar, deixar de chamar a atenção, é porque isso aí não faz mais sentido para mim. Então, a indiferença de um professor para um aluno, eu acho que deve ser a pior sensação do mundo. E essa aí é a frase que eu levo para eles. Em todas as relações de comando, né? Exatamente. Então, assim, eu tento mostrar para ele. E eu digo muito, eu escutando o padre, escutando o Robson, e sem entrar no método, que tem coisas que a gente não discute, né? Religião, futebol e política, mas um médico sem acreditar em Deus, eu acho complicado. Não vou dizer que não seja possível, não. Mas é muito difícil você ser médico e não acreditar em Deus. Porque, meu amigo, os perrengues que eu já tenho passado aí, se eu não acreditasse em Deus, eu não era mais médica, não. Porque eu já passei por poucos e boas, viu? E Passou se eu não pelos tivesse Deus apertos. do meu lado, eu já tinha largado. Já tinha largado. Hoje qual é, assim, a conquista pessoal e profissional que tu mais se orgulha, Cristina? Pessoal, Pessoal, profissional. rapaz, tudo que o dinheiro pôde comprar, eu já tive. Tudo que você imaginar. Eu só não tive um avião, porque eu não sou a Virgínia Fonseca, né? E eu morro de medo de avião. É uma coisa que eu tenho fobia, odeio. E você não está me dando presente nenhum se você me der uma viagem para as Ilhas Maldivas. Você está me dando um abacaxi, que eu vou leiloar. Mas eu não sou adepta ao avião. Mas a minha conquista pessoal não está dentro do dinheiro. Não E é eu, material. rapaz, eu sempre pensei, porque quando eu me formei, minha mãe dizia assim, meus avós, né? Tudo que você ganhar, você compra terreno. Naquela época, o ramo imobiliário. Porque assim, naquela época, ter dinheiro é sinal de ter prédio, terreno, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu taquei o pau comprar o terreno, até eu comprar um lixão ali, que me venderam ali. Jordão. Não, pior, ali perto do... Disseram que ia ser o aeroporto, final da Coab ali. Então, os Onde próximos tem... convidados vão ficar com fome, viu? Porque pra cai cacareca aqui, ninguém, só quem tá comendo sou eu. Eu que vou me Rapaz, ele lascar na trouxe o balança. cacareca aqui, ó. Mas o cacareca com açúcar, eu tô aqui no propósito aí sem açúcar. Se eu comer isso aqui, a Melissa me vê, vai dizer, meu Deus, minha pupila. Tem que pegar aí um Mas menu aí que alguém me isso oriente. aqui, rapaz, ela ainda vai brigar, viu? Porque eu emagreci 60 quilos tomando energético, viu? Mas E fez Coca-Cola cirurgia? zero. Fiz não. Foi Tô na dizendo. raça? Foi na raça, não. Foi nos remédios da doutora Melissa, é isso que eu te digo. Traga a mulher aqui, que a mulher é a maga do emagrecimento. Pai, eu vou deixar pra você fazer essa agenda pra mim, porque eu não consegui, não. Deixa comigo. Então, eu comprava muito. Então, eu achava que felicidade estava quando eu Em comprasse o adquirir. meu melhor carro, quando eu comprasse um prédio para fazer minha clínica. E, rapaz, eu encontrei a felicidade na maior, eu não digo besteira, mas na coisa mais simples do mundo. Você receber um obrigado de um paciente por você ter salvado a vida dele. Mas isso aí eu só vim entender. Não pensa que foi, eu não sou essa santa não, viu? Eu sou carne de pescoço. Eu só vim entender isso aí anos depois. Porque até então eu bati muito cabeça. Troco de carro de 2 em 2 anos. Compro imóvel, vendo imóvel, faço casa, vendo casa. Mas de uns anos para cá, eu
eu digo assim, depois da pandemia para cá, eu vi que a nossa vida não é nada. Eu já sabia disso, eu sempre fui espírita. Eu venho de uma família católica, extremamente católica, mas eu sempre fui admiradora e frequentadora da doutrina espírita. E uma vez eu recebi uma carta psicografada da irmã Dulce. E aí a gente vai criar uma polêmica aqui, né? Então, assim, carta psicografada. Ah, é verdade ou não é? Não vou entrar nesse mérito. E seja de quem venha. Se ela lhe fez bem, receba. Entendeu? Então, eu não vou atrás se a carta é verdadeira, eu não vou fazer um exame. Você tem ela ainda? Tenho. Tenho, tá dentro do quadro. Então, naquele momento, eu ia abandonar a medicina. Eu parei 6 meses. Então, o primeiro contato que eu tive com a irmã Dulce foi o meu sobrinho. Só tem um sobrinho. E ele ficou na UTI neonatal. Eu estava fazendo faculdade. Fazia uns 4 meses que a irmã Dulce tinha falecido. Eu já conhecia o trabalho dela, né? As obras sociais. E fiz uma promessa para ele sair da UTI e conseguir. E daí eu virei devota de irmã Dulce. Tanto que o primeiro prédio que eu consegui comprar, junto com uns sócios, que fica ali do lado da Santa Casa, tem o nome dela, Clínica Irmã Dulce. Quando eu vendi para o meu sócio, eu vim para cá e a razão social da minha empresa, o nome é Clínica Santa Dulce. Porque ela foi beatificada e foi canonizada, né? Aí a dúvida de ignorante. Ela é santa ela hoje. É santa da Igreja Católica. É. E você é espírita. E aí? Não, e aí é que eu fiquei na dúvida agora. Pois vamos tirar sua dúvida. Não tem Aí misturou muito assunto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Lindomar atrapalhando? Vamos lá. Você ser católico, sou batizada na Igreja Católica, não evita você seguir a doutrina espírita. O espiritismo, ele não é uma religião, é uma doutrina. Qual a diferença? A diferença é que a doutrina, ela tem uma obra que foi escrita por Allan Kardec, né? E ela segue o que a doutrina espírita ensina? Onde não há caridade, não há salvação. O que é que Deus ensinava anos atrás, há milênios atrás? Caridade. Então, assim, a doutrina espírita... Porque as pessoas, assim, a maioria das pessoas, quando pensa na doutrina espírita, pensa só na parte da reencarnação. Você só faz um recorte de A pessoa só pensa no fenômeno, né? É nas cartas, é nos recados. Todo e corta esse pedaço, né? Parece que eles... E o fenômeno, ele é o mínimo, né? O fenômeno seria... É o mínimo. A reencarnação? Não, o fenômeno mediúnico, que é a incorporação, a psicografia das cartas, ele é o mínimo. Agora, assim, dentro da doutrina, existe algum... É porque eu não conheço essa terminologia e eu fico até com medo de falar uma besteira. Mas, assim, na igreja, os evangélicos tem as doutrinas, né? Igreja Batista, Pentecostal, Neopentecostal e tal. Na doutrina espírita, também existe essas diferenças, porque, por exemplo, eu conheço, não de frequentar, nunca nem tive a oportunidade de visitar, mas, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que são do Vale do Amanhecer, que é uma doutrina espírita, né? E tem outras... chama doutrina? Como é que é essa diferença? Eu não sei. Eu vim conhecer o Vale do Amanhecer em Brasília. Eles são fortes lá mesmo. São, eu conheci o Vale do Amanhecer em Brasília. Eu tive a oportunidade de conhecer a Casa da Caridade, que eu ajudo até hoje. Então, ele é uma religião, né? Que é espírita. Tudo que envolve espírito, eu não tenho um aprofundamento, porque eu nunca estudei, nunca conversei com pessoas do Vale do Amanhecer. Qual é aí, de novo, a dúvida da pergunta, da dúvida do termo. Qual é a doutrina, ou não sei se chama... Se fosse igreja, é a igreja, né? Mas não é a igreja. Qual o templo que tu frequenta, ou qual é a tua linha
de crença do espiritismo? Eu sou espírita. Eu vou te Kardecista. ensinar, Antes eu dizia que eu era kardecista. Mas hoje eu digo que eu sou universalista. Vou te explicar um pouquinho. Para você entender, Tá. sem entrar no mérito. Tá. Olha só. Tá só confundindo o negócio. Não, mas olha só. O espírita kardecista, ele segue o que Kardec escreveu, Certo. certo? Allan Kardec. Pronto. Tá. Agora vamos lá. Você é do centro espírita kardecista. Eu vou falar em termos mais populares, De um leigo. para que as pessoas que estejam entendendo não me entendam mal e não deturpem minha fala, certo? Que eu também não sou expert, não tenho mediunidade nenhuma, não. Então, E se eu tiver, estudo. por favor, deixe para depois. Hoje não. Eu sou mole, viu? Mas eu sou sobrinha de médium, né? Minha Não, tia era pois é, médium. mas se vou ter uma revelação, paciência. Não deixa aqui, pra mais tarde. não, você não vai ter revelação. Mas vamos lá. Você é o médium dessa casa aqui, Chama casa. casa espírita, Tá. certo? Sendo que eu estou em sofrimento. Perdi um ente querido, estou em sofrimento e fui pedir ajuda a você. Mas eu não sou espírita. Sou de outra religião. Vamos chutar aí, eu sou Católico. testemunha de Jeová. Você vai me receber? Ou seja, vou mudar a pergunta. Você me receberia? Sim. Você como pessoa. Mas talvez o kardecista em si, ele já fique meio assim. Porque a doutrina espírita kardecista, ela tem uma linha que é dos mais antigos. Até eu ia pensar no nomezinho, aqueles mais... O clubismo ali, né? Ou só se você é kardecista, a gente atende, senão não atende. são conservadores. Pronto, a palavra ideal existe uma linha conservadora. E existe uma linha mais aberta. Então, eu sou dessa linha mais aberta. Tá, entendi. Mas eu só vim saber que eu podia ser assim depois que eu conheci a casa Inácio Daniel, em Brasília. Mas antes eu vinha assistindo vídeos e vendo lá a casa acolher pessoas de diversas religiões. E isso eu achei fantástico. Porque, me diga só, eu sou médica e aí eu chego, vejo um politraumatizado. E aí não vamos polemizar, não. Estou dando só um exemplo. Chega um paciente chocado na minha frente e ele diz que não quer receber sangue porque ele é testemunho de Jeová. E aí? Então, assim, para mim, aí a gente não vai entrar nesse mérito, não, porque aí é assunto para 10 podcasts. Mas o que eu quero lhe dizer, eu como médica, e é a primeira vez que eu estou dizendo que eu sou espírita. Por quê? Porque Sobral é uma cidade preconceituosa e é uma cidade onde 90% é católico. Isso é uma coisa que eu tinha percebido, até por isso que eu fiz a pergunta lá para um dos nossos convidados, quando eu fui pesquisar, porque eu achei uma coragem absurda, assim, esse posicionamento claro e limpo que você tem da sua fé. Mas é como eu estou lhe dizendo, a maturidade vai lhe deixando mais à vontade. Porque talvez, há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu não falasse. Por quê? Porque eu conheço a população. Então, às vezes as pessoas misturam espiritismo, não, então é macumbeira, não sei o quê. Então, eu respeito de matriz africana. Então, assim, eu ia falar assim, as pessoas, o cristiano... E aí, agora eu vou fazer igual a tia, eu tô morrendo de medo de falar isso e arrumar um problema pra mim. Mas não assim, arruma não, a gente tá aqui pra aprender. Eu não sei também de tudo, o lance não. do cara, assim, o cristão tem isso. Se você não é cristão, bota todo o resto num saco e é tudo igual. Não é todo mundo não, viu? Não, eu vou te dizer... A maioria não, assim, olha, é uma leitura que se tem, né? Eu sou sobrinha de padre, o irmão da minha avó tá enterrado lá na Serra da Ibiapaba, ali na Ibiapina, Padre Ponte.
Eu tenho prima da minha mãe que morreu, era freira. Minha irmã da minha mãe é médium, faleceu também. O irmão do meu avô gêmeo é bispo de Itapipoca, tem 96 anos. Hoje ele não tem momentos de lucidez, mas quando eu era mais jovem, e eu estou te dizendo porque era bispo, então assim, ele é bispo, então o bispo, ele é na hierarquia da Igreja Católica, é uma pessoa mais acima, né? E eu sempre perguntei para ele se ele não acreditava em vida após a morte, se ele acreditava em espírito. E por incrível que pareça, meu tio era um cara de uma mente aberta. Ele nunca me disse nada contra o espiritismo. Nunca. Legal. Ele nunca me incentivou a ir. Eu acho que a sabedoria ela parte da falta de certeza. Eu nem sei. Eu acho que sabedoria é você saber respeitar o outro. No aspecto religioso, e aí é um posicionamento meu, eu não gosto que tem certeza absoluta sobre as coisas. Porque no final do dia, a gente vive no campo, meu modo de pensar, a gente vive no campo da hipótese. Uhum. A gente vive no campo da hipótese. E que cada um tá torcendo pra ter escolhido o lado certo. Rapaz, eu não posso dizer que no meu lugar, eu tô no campo da hipótese. No meu lugar, eu encontro no ponto da certeza. Porque assim... Não, a certeza baseada na fé. A gente, não, eu tô te dizendo o seguinte, ó. Quando eu me operei aqui, eu já tive gravíssima aqui dentro do hospital regional, já fui pra UTI. Eu já era cirurgiã, uma hernia encarcerada. Tava operando, passei mal. Mas o que eu quero te dizer, que quando meu pai chegou, foi operado de urgência antes dos meus pais chegarem. E quando meu pai chegou para me visitar, eu já estava operada. E meu pai começou a passar mal. E ele olhava muito para o lado. E minha avó tinha desencarnado, a mãe dele. E aí... Desencarnada é falecer? Falecer. Para falecer há uns anos atrás. E ela usou sonda nasogástrica, sonda vesical, igual como eu estava. E meu pai foi passando mal, e quando eu olhei, eu disse, pai, a avó tá aí? Aí ele só fazia assim, tá. Então, tipo, como é que eu posso dizer que o meu pai estava tendo uma alucinação? Então, assim, eu não posso tentar botar na sua cabeça isso. Mas agora, olha a minha posição. É o meu pai. Ele precisava mentir para mim que minha avó estava ali? Primeira pergunta que eu fiz, para deixar ele mais à vontade, foi... Pois diga aí a ela que eu tô com a mesma sonda que eu disse pra ela que não dava gastura. Pois dá, viu, vó? Que agora eu tô de sonda. É ruim. Então, assim, eu tento levar de uma forma mais... Nunca vi, nunca... Mas eu acredito que meu pai não faria isso comigo. A irmã da minha mãe, ela recebia espírito. Então, eu vou dizer o quê? Dentro da... Então, assim, dentro da minha realidade... É um desejo teu? Ser médio? Sim. Rapaz... Se pudesse escolher, sim, cara... Não sei se eu escolheria, não, porque é uma missão muito árdua. Acho que tem uma cara... É uma missão árdua, é uma missão muitas vezes injusta. Mas tu queria ter essa experiência, pelo menos uma vez? Queria. Com alguém específico? Com a minha avó. Com a minha avó. Então, não tem por que minha família mentir. Mas como é que eu trabalho hoje? Se você chegar no meu consultório, tem uma irmã Dulce lá. E as cartas psicografadas, recebi 2, seguem comigo. Se era ela ou não, paciência. Mas na minha cabeça era. Eu imagino, eu sempre penso no seguinte, eu acho assim, de uma ignorância absurda a pessoa julgar a outra a partir das suas crenças, ou qualquer aspecto, né, que ela, de decisão que ela tem da vida. Porque eu acho que dos menores problemas de uma pessoa que está doente é querer saber qual é a fé do outro. Meu amigo, se a tua fé é cristã, pensa que tá ali um enviado de Deus para te salvar. Sabe o que eu penso dos meus pacientes? Então, eu tenho uma paciente que estava em estado grave, não vou citar o nome, e ela é protestante. E eu sempre ando, sempre que alguém vai em Salvador, eu peço para ir lá na lojinha da Irmã Dulce e trazer uns textos. E... Era baiana, era mineira? Ela é baiana, né? E eu digo assim, eu ando com ele dentro da minha mochila.
E essa pessoa, realmente para mim foi um milagre. E aí eu entreguei para ela, no leito da UTI. Eu disse, ó, eu não estou aqui perguntando qual é a sua religião. Eu só estou pedindo para você rezar para ela ajudar. Teve uma outra menina da minha enfermaria, com neoplasia avançada, abdominal, 28 anos. Também não é para todo mundo que eu entrego, não. Mas tem aqueles casos que ele toca, né? E às vezes você até sabe em que pacientes você pode chegar. Então, essa Isso menina faz uma diferença muito especificamente grande para quem tá faz. ali. Então, assim, eu fui e entreguei. Recebi agora, não está com uma semana, ela dizendo que recebeu o resultado do PET scan e estava sem o câncer. Então, assim, o que eu costumo dizer, independente da religião, eu respeito todas. Não existe, doutora Cristina cirurgiã espírita, doutora Cristina católica. Eu sou a cirurgiã, independente da minha religião. Perfeito. Depois, se você se curou e é da Igreja Universal, fique lá. Porque é lá que está lhe fazendo bem. Se você é da Umbanda e lá está lhe fazendo bem, fique lá. Então, eu acho que a gente tem que aprender a respeitar. As escolhas. E muitas dessas discriminações que faz é por falta de estudo. E aí, isso é uma coisa que eu ia lhe falar. Tem uma coisa que eu acho muito interessante da doutrina. Eu acho que é doutrina mesmo, o termo espírita é uma. E há um estímulo muito grande pelo desenvolvimento a partir do estudo. Né? Eu tenho alguns clientes que são espíritas, e eu lhe confesso que em alguns momentos, quando eu consigo perceber isso, durante a conversa ali de negociação, me dá uma vantagem absurda. Porque o meu trabalho, o meu produto, ele é um produto que é atrelado muitas vezes à morte. E essa questão é muito bem resolvida para o espírita. Ele é muito bem resolvida na cabeça dele, de entender que a reencarnação, né, ali o retorno, vai ser uma resposta ao que ele fizer nessa temporada aqui, né? Uhum. A próxima temporada é um reflexo dessa primeira temporada, e isso tá muito claro na cabeça dele. Ele não terceiriza essas responsabilidades. Agora, se eu te perguntar, tu já viu algum espírita te chamar Pra para conhecer? ser Não. espírita? Não, né? Não. Pronto. Então, é uma característica que eu vejo desde quando eu era mais jovem. E eu costumo dizer que você procura o espiritismo. Minto. Já recebi convite para conhecer o Vale. Pronto. Pronto. Você vai atrás do espiritismo, às vezes, pela curiosidade ou pela dor. Era outro ponto que você trouxe na fala, quando você trouxe como exemplo do cara da igreja que foi lá na casa, né? Normalmente vai-se pela dor. Da mesma forma que também vai-se pela dor. Eu fui pela curiosidade. Não, assim, há muitos casos que vai pela dor, tanto para as casas espíritas, para as casas de Umbanda, muitas vezes também. Também. Que é tipo, o cara tá no desespero, ele vai religiões afro totalmente discriminadas, né? Porque você bateu o tambor, o cara não sabe nem o que já tá falando. Então, assim, talvez eu não saiba falar com todas as letras, mas uma coisa que eu achei fantástica é que essa médium falou, que foi a primeira vez que eu vi no TikTok, no canal do YouTube, foi ela começar uma das lives dela sobre justamente essa discriminação entre religiões. Eu não vou me lembrar agora o tema específico da live, mas o que ela chegou dizendo assim, eu vou recitar uma música. E recitou assim, para uma galera assim, 600 pessoas, e vai de todo mundo lá. O centro lá em Brasília vai todo mundo. São 22 projetos que existem lá. Então, ela começou a recitar. E aí dizia o seguinte, se acaso triste estiver, é uma música que diz, se acaso lhe faltar a fé e triste estiver, vá até seu altar,
Faça uma oração, irmão, e peça proteção a Deus Jeová. E aí, aquilo ali me chamou a atenção. Não sei por quê. Tem aquelas, não sei como chama aqueles shorts do TikTok, né? Faz um corte, né? E eu disse assim, um espírita? Eu me parei, aquele vídeo me parou. E aí todo mundo, não é bonita essa música? E aí ela continuou com a versão dela, né? E aí ela disse assim, ah, vocês gostaram da música, né? E aí ela disse, pois agora eu vou cantar ela na versão original. E a música, ela é assim, se acaso lhe faltar a fé e triste estiver, vá até seu congá, faça uma oração, irmão, e peça proteção a Pai Oxalá. Ou seja, era uma música da Umbanda. Então, assim, a gente precisa respeitar, estudar, e para mim, o meu paciente, ele não muda. Então, eu opero paciente testemunho de Jeová, eu opero paciente evangélico, porque ali, no consultório, a gente não está discutindo religião, a gente está discutindo saúde. Então, as pessoas não têm que gostar de mim pela religião que eu sigo. As pessoas têm que gostar de mim pelo trabalho que eu executo. Pelas entregas, né? Exatamente. Então, se eu for, digo, famosa porque eu sou de uma determinada religião, para mim já não serve, porque o meu trabalho é ser médica. O meu trabalho é tentar salvar vidas. Então, na hora que eu estou salvando, é isso que eu falo. Independente da religião que eu siga, da doutrina, eu tenho um Deus. E eu não acredito que na hora que você está aperreada ali, que você... Porque tem horas que você pega uma cirurgiazinha ali difícil, e às vezes é um ente seu, às vezes é uma pessoa que você gosta, e você não peça ajuda a Deus. Então, assim, é uma coisa que eu faço. Então, uma vez, meu pai, sem saber, mandou uma mensagem para mim. E eu nunca comentei isso com ele. Então, eu chego na cirurgia, quando está complicando, eu começo a ficar aperreada, e começa a dar aquele nervosismo, eu tenho que resolver, eu tenho que salvar. E aí meu pai mandou uma simples mensagem no WhatsApp. Cris, sua avó mandou dizer que quando você estiver aperreada, lembre-se sempre que ao lado seu tem vários espíritos médicos, espírito de luz, para lhe acolher. Então você respira fundo, pede a ele a luz e vai. Mas desde esse dia, não tem um dia que eu não chegue. Se eu for operar na Santa Casa, não passo na capela, que é católica, e vá lá e peça proteção. Sou devoto de Nossa Senhora das Graças. O Renato, que é meu videomaker, sabe que lá em casa tem tudo. Lá em casa tem desde Nossa Senhora, tem o mentor espiritual da casa, que é Inácio Daniel. Então, assim, eu não tenho isso aí, não. No meu consultório tem a irmã Dulce. Então, as pessoas têm que entender que você precisa ter fé. Porque a medicina hoje, ela está muito evoluída. Mas a fé faz parte da cura. Teve um texto que eu li da Raquel de Queiroz. Foi Raquel de Queiroz. Que ela fala que uma das maiores, um dos maiores sofrimentos da vida dela foi quando ela perdeu a filha e ela não tinha fé. Ela não tinha fé em nada. Aí ela fala que se a pessoa tem fé, seja lá no que for e de que tamanho ela for, que ela se agarre nesse pouquinho de fé e faça ela crescer. Porque foi o pior momento da vida dela ter passado por essa dor e não ter em que se segurar. Rapaz, alguns momentos da minha vida eu já tive em apuros, né? Eu fui operada várias vezes. E a última foi aqui no Hospital Regional, né? Assim que ele tinha uma semana de inaugurado. Então, eu costumo dizer que, assim, eu jamais vou pedir um paciente para largar qualquer tratamento que seja e só rezar para ficar bom. Isso aí eu não faço e ninguém deve fazer. Vocês estão me escutando aí, pelo amor de Deus. Façam a parte médica.
faça seus exames de rotina, faça seu pré-operatório bem feito, opere com um cirurgião da sua confiança, não vá buscar médico porque ele é da mesma sua religião. Não, não tem isso não. Vá buscar saber quem é esse médico, né? Então, não busque o médico pela religião que ele exerce, porque às vezes não vai ser a sua, mas ele é bom. A única coisa que precisa ter é a competência técnica para resolver teu problema, né? Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou uma cirurgiã melhor depois que eu fui operada. Em estado grave aqui, porque a outra cirurgia eu era criança. Aqui eu fui operada quando eu já era cirurgiã. Então, hoje eu sei o que é passar uma sonda, hoje eu sei o que é a dor de ter uma sonda nasogástrica, eu sei o incômodo que faz. Então, assim, isso me transformou numa pessoa mais humana ainda. Menina, a conversa tá tão boa que eu esqueci de agradecer o povo que ajuda nós a pagar os boletos, ó. Pessoal, esse episódio tem o patrocínio também da Gateway Soluções de TI, uma empresa que desde 2007 leva soluções de tecnologia para todas as empresas no Brasil. Se você acha que tecnologia é custo, é melhor você repensar o seu posicionamento, porque tecnologia é investimento. Se você gosta do conteúdo que a gente grava aqui no Fala Doutor, esse conteúdo é produzido aqui na Box Studio, né? Um estúdio de Sobral, que tem talvez a melhor estrutura audiovisual do Ceará. E eu confesso que eu já andei em alguns. E aqui é de primeira qualidade. Mas voltando aqui à nossa conversa com a doutora Ana Cristina, menina, a gente tá quanto tempo conversando? 1h30, né, já? Voltando aqui ao nosso papo, falando na parte de cirurgias, eu acho que uma pergunta que ia passar batido e eu não deveria passar. Sobre cirurgias espirituais. Eu não faço, viu? Não faz? Eu, Não faz? eu vim brincando, eu disse assim, rapaz, a primeira vez que eu falar no nicho que eu sou espírita, porque assim, os que me conhecem sabem, mas eu disse assim, rapaz, vai já dizer assim, rapaz, ela faz cirurgia espiritual. Não, eu não faço cirurgia espiritual. Acredito que nunca fiz um em mim, mas não tenho conhecimento suficiente para debater esse assunto, mas acredito. Minha mãe já fez da coluna com o Dr. Fritz, na Serra de Maranguape, há uns anos, eu era criança, então é como eu lhe disse, eu nasci nesse meio, né? Então, assim, mas Aos meus pacientes... a sua mãe era católica, né? Minha mãe é católica até hoje, estudou em colégio de freira, devota de Nossa Senhora de Fátima, o nome da clínica da minha mãe é Nossa Senhora de Fátima. O meu irmão é ortopedista, devoto de Santa Terezinha. Então, assim, é como eu digo, eu sou devoto, se você chegar na minha casa, tem uma Nossa Senhora de Fátima na frente da minha casa. Já foi pro Círio? Nunca fui pro Círio de Nazaré. Nunca fui. Mas minha mãe vai, viu? Aí gosta de açaí doce. É porque eu não gosto daquela multidão, não, eu digo né? assim, o açaí doce. Não. Esse açaí sorvete que o pessoal vende aqui, eu não gosto, não. Eu ia dizer, rapaz, a primeira paraense que eu conheço que não vai pro Círio e não gosta de açaí. Só faltava mas isso. é por conta daquela muvuca mesmo. Eu não gosto daquela multidão. É multidão. Mas meu irmão e minha mãe, ano sim, ano não, eles vão. Então, eu acho que as cirurgias espirituais, né, elas existem. Mas vou deixar claro aqui com meus pacientes, quem opera sou eu, viu, gente? Tirando as brincadeiras. Eu trabalho na cirurgia eu vou no offline, né? O meu o meu a conexão mesmo, é só... Mas assim, não tem uma hora que eu hoje entre, assim, antes de entrar no centro cirúrgico, eu não faço um Pai Nosso, uma Ave Maria e peço proteção a Deus para iluminar, né? Eu acho que faz parte. A medicina a gente sempre está no limite, né? A gente sempre lida nos extremos, né? Da vida e da morte. E eu não sei onde foi que eu escutei o rapaz dizendo que a única certeza que você tem na vida é que você vai vir através de um médico e vai embora através de outro, né? Eu achei isso muito, muito bacana. Eu vi isso, eu não sei se foi você que compartilhou e eu vi, e comentei contigo, mas eu vi isso em algum canto também. Essa história a vida começa na mão de um médico e acaba na mão de um médico. Eu não lembro não, mas... Mas eu acho que eu falei contigo sobre isso.
Eu acho que eu comentei mas contigo. eu vi, isso aí não foi eu que nasceu nessa minha mente, não. Pois é, mas eu lembro que eu acho que eu comentei contigo sobre essa frase. Que a vida começa na mão do médico e termina na mão de... Aí eu fiquei na dúvida se tinha sido tua. E eu fico pensando que quando eu fiz pediatria e larguei, que não ia dar para mim, rapaz, na pediatria, eu acho que é a pior área, que me perdoe as minhas amigas, tenho muitas amigas que são pediatras, mas para mim era um sofrimento muito grande porque assim, você passa a sua vida toda sabendo que a ordem é o pai morrer primeiro, né? Agora imagina só, você ter que dar notícia que seu filho morreu. Doido. É uma notícia que não é boa de dar nem no eixo adulto. Mas na criança eu acho complicado. Então eu passei muita coisa dentro da residência de pediatria que me fez ver que eu não tinha estômago para aquilo ali, não. Antes de ingressar, a minha escola profissional de formação era microfinanças, né? Então eu atendi muitos anos nessa área. Eu atendi uma galera que trabalha, que são os comércios ali ao redor do Albert Seib. Cristina, tu não tem noção da agonia que eu tinha de fazer visita ali, não, naquela região, não. Porque você tava aqui com a dona da lanchonete vendo a questão do crédito dela e tal, e tava lá 2, 3 mães que vinha de cidades distante, que tava ali cuidando e acompanhando os filhos. Cada um com a situação mais complicada que a outra. Tem um negócio que eu nunca vou esquecer na vida. Quando eu casei, eu morava nesses loteamento novo. Aí, loteamento novo, tudo novidade, né? Os vizinhos, tudo da mesma idade, todo mundo casou mais ou menos na mesma idade. Aí, final de semana, é churrasco e cachaça, nas calçadas, conversando. Pra não sujar a casa de ninguém, ficar nas calçadas. A esposa de um desses vizinhos era chefe de UTI na Natal. Ela era enfermeira. Teve uma vez que a gente tava lá, isso era tipo umas 2 horas da manhã, essa mulher chegou. Só Deus sabe como foi que ela chegou lá. Ela abandonou o carro no meio da rua e entrou pra dentro de casa, correndo. Aí quando o marido dela foi lá, né, entendeu? O caso todo mundo foi assustado, ninguém sabia o que era. Ela, nas manobras lá de rodízio de berço, berço de UTI, uma troca que foi feita lá, o que saiu para dar lugar ao que estava mais grave, não resistiu. Eu acho que deve ter uma questão, assim, algumas coisas deve machucar muito a consciência dos profissionais. Rapaz, a pediatria me machucava muito. Pela minha avó ter morrido com câncer, eu não faria oncologia. Eu acho também mas eu tenho excelentes colegas que são oncologistas. Mas pediatria é um sofrimento, porque o adulto, se você explicar, ele até entende o que ele está passando. Mas como é que você vai explicar para uma criança o que ela está passando? Então, assim, eu sou muito grata antes de ser cirurgiã, a eu ter feito pediatria e ter pego pelo menos o lado humano que os pediatras têm. O pediatra ele tem que ter um raciocínio. Claro que todo médico, mas eu estou dizendo porque às vezes as crianças chegam num momento assim, criança morre muito fácil, muito fácil. E ela dá sinais que está morrendo. E o limiar é muito baixo. Então, tu imagina, a maioria das minhas amigas pediatras, todas têm filhos. Como é que fica a cabeça delas quando chega em casa? Que aquela criança que ela perdeu poderia ser um filho dela. Então, por isso que eu sempre digo assim, rapaz, tem que ter fé. Não tem como você não ter fé. Quando chegar em casa, você pedir a Deus para lhe iluminar e bola para frente, porque a gente precisa de pediatra. Aí é o surto de bronquiolite aí que a gente está tendo, se não fosse os pediatras. É muita, assim, são muitas coisas, assim. Essa conversa aqui, pessoal, duraria, sei lá, quantos dias. Mas se eu fosse te contar as coisas que eu já passei no SAMU, em 8 anos de transferência de criança, a gente não tinha UTI pediátrica e nem neonatal aqui em Sobral. Então, 8 anos da minha vida eu passei dentro de uma ambulância, levando criança para Fortaleza. Eu já montei um Gol da prefeitura
para levar uma criança cardiopata entubada. Rapaz, ia ser história demais. Do helicóptero que eu te falei, que foi com o Plutarco. Então, assim, vai ter o episódio 1, 2. Quando eu cheguei em Fortaleza, num gol desse da prefeitura, com bala de oxigênio, bomba, numas gambiarra, cabo de vassoura que eu botei. Porque na hora você só pensa assim, e se fosse meu filho? Não tinha ambulância, não tinha UTI na época. Aí a secretária de saúde só fez assim, Cris, tu acha que dá? Rapaz, se eu achar, eu vou fazer dar. E aí eu improvisei 2 cabos de vassoura, amarrei naquele negócio que segura, tirei os bancos de trás, fiz uma maca pro paciente, botei um balão de oxigênio, amarrei com o banco da frente que vai do lado do motorista, do Gol. Coloquei a bomba, porque a bomba de fusão, para quem não sabe, ela não pode estar muito baixa, né? Então eu botei 2 cabos de vassoura. Eu não vou citar nem a secretária de saúde, que era da época, não, que até hoje ela é minha amiga, mas ela passou muito perrengue comigo. Então, assim, eu já fiz mais de 1.500 transferências. E muitas voltaram para me contar, né? Eu fiz transferência de avião, de helicóptero. Só não fiz de barco, porque não tem aqui, mas é muita história para contar. Se fosse em Belém, com certeza tinha feito. Rapaz, já tinha ido, viu? Então, assim, é o que eu tento deixar para os jovens. É isso aí. Que eles entendam que a medicina, quando você ama, ela é fantástica. O Plutarco costuma dizer que a gente tem 10 anos. Ele dizia assim para mim, Cris, você só consegue trabalhar assim no plantão 10 anos. Eu disse assim, eu vou mandar um recadinho aí, Plutarco, já estou nos 20, viu? Estou passando da meta. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa. Estou me aventurando nesse mundo aí da internet, tentando divulgar. E se você abrir meu Instagram, não tem um vídeo só meu que diga assim, venha se operar comigo que eu sou boa. Não, cara, é só instrução. É só orientando. É só dizendo como é que você sabe que tem apendicite, como é que você sabe que pode ser um cálculo renal, pode ser um cálculo na vesícula. Vou falar nisso, vou até falar uma coisa, né? Oriente seus amigos médicos. Você estava falando sobre aquele negócio de dor no abdômen? Eu já tive uma crise de vertígula. Não faça isso não, doutor. Você mata o paciente. Eu ia morrendo, mas era de outro problema, no coração. Eu tive uma crise, tinha uma dor da peste, assim, na linha abaixo... Na linha do abdômen abaixo do umbigo. O exame foi bem simples. Fica de ponta de pé e solta o teu peso nos calcanhares. Quando eu bati aqui, deu uma dor, parecia rasgando aqui. As pernas amoleceu e aí eu disse assim, eita porra. Aí tá, faz exame e vem. Aí é isso aqui que você não pode fazer, doutor. Você recebeu o exame, tá de frente do paciente, não diga assim, vou ligar aqui pro meu amigo para pedir uma opinião. Faça isso não, que você mata. Quando o cara pegou o telefone e disse assim, fulano, tô com um caso aqui, se você vir aqui para me dar uma segunda opinião. Peça a segunda opinião, mas peça escondido, faça isso na frente não. Por quê? Tu pensou o quê? Tô doido, eu pensei assim, pronto. Tô lascado. Eita porra, eu só tô com 2 apólices de seguro, deixa eu ver se dá tempo de botar mais uma para dentro aqui. Pois eu vou te dizer uma coisa, o melhor, quando você vê um médico fazer isso, você pode ter certeza que você tá no médico certo. Porque a pior coisa que existe é um médico que não tem a humildade de ter a dúvida e não consultar um colega. Que eu sempre também ensino para os meus alunos. Isso aí não é demérito de ninguém. Ninguém sabe tudo. E sempre tem alguém que pode te ajudar em outra coisa, que você não seja expert. Por quê? Porque muitas vezes essa vaidade de não querer perguntar, com medo que o cara, ele não sabe uma besteira dessa, ele pode lhe prejudicar. Não, então pode ter certeza que esse aí foi um médico bom que você procurou. O medo que faz, eu digo assim, meu Deus, o que foi que esse homem achou aí nesse negócio, que ele não diz o que é. Não é? Aí enfim que deu certo, foi só uma crise. Mas eu morro de medo, tá doido? Eu tenho medo absurdo de problema no trato digestivo, ó. Sou medroso, porque mata ligeiro. O pessoal diz assim, ó, não vá para médico não, que é só buscar doença. Rapaz, as doenças, elas existem. Preocupe não, a diferença é
em que estágio você vai Descobri ela. descobrir ela a tempo da gente poder tratar e você ficar bom dela. Gente, aqui a gente vai se encaminhar aqui para a reta final, lamentando aqui, mas vai ter outros episódios, inclusive vai ter outro esse mês, esse vai ser uma porrada, Vou tá? me encontrar com o padre, viu? E ele é bom, viu? Vai ser. Mas é um cara sensacional. Vai Joga ter com a ele. doutora Cristina, o padre Josileudo, eu e o Sheldon aqui. Eu pedi reforço para a gente tentar manter aqui uma conversa muito bem interessante para vocês. Doutora Cristina, quero lhe presentear, tá? Com esse voucher da Numo, tá? A Muito Numo que é a nossa obrigada. patrocinadora, a Numo Gestão Patrimonial. É uma empresa que trabalha com consultoria independente. A ideia é lhe dar um segundo olhar sobre finanças, tá? Uhum. É uma consultoria gratuita para você ter a oportunidade de conhecer o trabalho da Numo, a empresa a qual eu também respondo pela área de expansão. A gente faz da parte de seguros à parte de finanças e investimento. Eu sou especialista de seguros. Quadro final, vai falar ou pipocar? Rapaz, nunca pipoco. Fale mal. Eu tenho um lema: fale bem ou mal, mas falem de mim. Então, pipocar não é comigo. Bora nós. Já se arrependeu de alguma decisão na medicina? Nunca. Existe hierarquia de glamour por especialidades? Com certeza. Qual é a mais? Rapaz, se eu disser que um neurologista não se acha Deus, eu tô brincando, né? Que me Não perdoe meus sou eu. colegas, viu? Não sou eu que tô dizendo. Essa Mas essa é como eu especialidade aí é o que... pipocar, eu não pipoco. não, Eu perco amigo, mas não perco a piada. essa história aí não sou eu, não saiu da minha cabeça, foi que eu ouvi. O neurologista tem certeza. Quem acha é o cardiologista. Então, Então, a fé pode curar? com certeza, isso aí eu não tenho nem dúvida. Se esse episódio viralizar, qual seria a mensagem que você gostaria de transmitir? A principal é que ter fé resolve metade dos seus problemas. Então, a segunda coisa que eu queria deixar é que isso aí vai basicamente mesmo para os meus alunos, pacientes, que não busquem profissionais baseados em dancinha de TikTok. Procure saber que é um profissional. Eu sei que a internet, ela tá cheia disso e cada vez mais as pessoas buscam por likes, é uma briga por likes, por número de seguidores. Exposição, né? É uma exposição muito grande, mas assim, eu acho necessário o médico se posicionar, porque se ele não se posicionar, as pessoas vão estar à mercê desses que estão em busca de likes. Então, eu acho que tem que se posicionar, mas saber se posicionar. Porque muitas vezes eu digo para os meus alunos que eles idolatram determinadas pessoas. Eu digo, ó, cuidado com o que você chama de ídolo, né? Porque os ídolos hoje estão muito diferentes dos nossos, né? Não que eu seja velha, viu? Que eu me considero nova. Mas os ídolos estão muito diferentes dos nossos de antigamente. Então, procure o médico da sua confiança, procure saber a formação dele, procure saber quem é ele e mesmo você estando na mão do melhor médico possível, que seu dinheiro pode pagar, eu acho que até mesmo com esse médico você precisa ter fé, porque sem fé eu acho que nós não somos nada. Essa minha amiga que é médium, ela diz sempre uma coisa assim, Deus sem você, ele é quem? Deus. Ele é Deus, né? Mas quem é você sem Deus? Você não é nada, meu amigo. Então, eu posso estudar, mas no dia que eu tiver numa cirurgia difícil, vai ser para ele que eu vou pedir ajuda. Então, a fé, como diz, a fé remove montanhas. Agora você me deu um presentinho, né? Mas eu trouxe também uns aqui, viu? Eita! Ó, a xícara, porque eu vou ficar com um, viu? Ele vai fazer um agora pro podcast dele. Quem ganhou o cliente foi a dona da fábrica da xícara aqui, ó. Um livro que tu gostou das histórias. Olha aí, Mentiras. rapaz. Medicina dos horrores. Cara, a gente nem falou disso aqui, ó.
Mas... E eu me lembrei agora, nos finalmente, mas aqui é muito legal, ó. E, claro que todo mundo que me conhece, trouxe um livrinho aqui da irmã Dulce. Vou ficar te devendo um da casa Inácio Daniel, que é Legal. a casa que eu faço parte e que eu faço meu trabalho de caridade lá. Porque o livro que eu tenho é autografado pela médium, mas eu vou ficar te devendo, vou mandar pela minha secretária um A gente vai livro. se ver dia 24. No dia que eu vier com o padre, eu vou trazer o livro A gente vai se ver da de casa, novo. tá certo? Então, eu até vi, quando eu vi o teu cenário, e aí eu ia te propor. E toda vez que vinha um convidado, ele trazer uma coisa que lembre ele. Então, Dê a ideia. então Dê a assim, ideia, diga assim, gente, olha, tal. vocês que estão sendo convidados aí a participar desse podcast, que eu achei fantástico, porque assim, não é uma coisa engessada. Traga uma coisa que sempre lembre a pessoa, né? Então, Perfeito. não tem quem me conhece, não tem quem me vê, não pense em irmã Dulce. Esse aqui eu não vou deixar aqui, não. E aí, você lê, Eu vou ler. e aí Esse aqui eu vou ler e vou trazer. Esse aqui eu vou ler e não vou trazer, não. Não vou mentir. você vai Esse aqui eu escutar. vou ler como ele é uma mensagem de evolução. Ele sirva pra ajudar mais pessoas. Esse Todo aqui é mundo que me curiosidade, conhece esse aqui sabe não- que eu sou devota de irmã Dulce, então todo mundo aqui já tá, quem vier aqui, ó, traga uma coisa que lembre você. Mas pelo amor de Deus, quando vier um ortopedista, não vai trazer um osso de um paciente aqui não, pelo amor de Deus, viu? Gente, doutora, assim, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, né? Eu acho que foi um bate-papo muito rico, né? Eu acho que a gente precisa realmente de espaços para pessoas que têm coragem de falar a verdade. A verdade. Eu acho que a gente chega a um momento da nossa vida que a gente não depende mais de ninguém e nem de ser aprovado por ninguém. E essa liberdade é muito boa, porque é como eu sempre digo, se eu estiver aqui com meu diploma embaixo do braço, eu vou ser cirurgião em qualquer lugar do país. Então, as pessoas que me procuram, elas nunca me chegaram no meu consultório para dizer assim, qual é a sua religião para me operar? Não. Então, A última claro, é a última. Tu já chegou em algum médico e perguntou onde você se formou? Não. Você pode até ir atrás onde ele fez a especialização, mas ninguém chega no consultório perguntando, só fez faculdade mesmo aonde? Eu cheguei, Até porque faculdade não é sinal de qualidade. quando eu cheguei no JF com traumatismo craniano e 3 coágulos no cérebro, eu não sei nem que qual é a do olho do médico. Sei que agradeço muito estar aqui hoje, graças a ele. Então, pronto. Então, é isso que eu quero. E se eu conseguir colocar 1% disso aí na cabeça dos meus alunos, eu já estou feliz. Quero aqui ele fazer... A Melissa não vale, tá? Mas diga aí quem você quer aqui. A Melissa não vale porque eu já recebi essa indicação dela várias vezes. Então, Rapaz, a me dê indicação outra- que eu ia dizer me era dê da outra. Josi. Você vai A ver Josi que a também já Josi já foi, porque você... Já tá no radar. Aí quem é a próxima? O Maiquinho também já vem, né? O Porque Mike o Mike também já Felipe- tá na conta. Mas eu acho que tu devia trazer um pediatra. Pediatra? Pediatra. Já viu algum pediatra aqui? Não. Então, eu vou te dar uma opção. Primeiro que é minha amiga e eu já vi ela salvar muitas vidas, que é a doutora Silvana. Ela atualmente trabalha no Hospital Regional. Tem uma outra pediatra que faz mestrado comigo, que também trabalha em UTI e é uma pessoa humana, que é a doutora Carla Seres. Pediatra tem que ter um preparamento mental para conversar com elas, porque É. eu tenho uma menina de 7 anos. Então, cuidado com os exemplos, viu, pessoal? E eu acho que dava para trazer as duas juntas. Porque uma trabalha na UTI e a outra trabalha na emergência. Então, diante desse surto que está tendo aí de bronquiolite, Vou deixar você incumbida de fazer esse pois medicamento eu vou para fazer mim. o convite para as duas virem aqui e as duas debaterem aqui o que é a pediatria. Tá certo? Você vai gostar. Perfeito. Gente, a gente fica por aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Talvez eu acho que é o mais longo até agora, Fala Doutor.
E faltou Espero que seja o mais visto. E, pai, espero que seja o mais visto, mas e faltou foi coisa, viu, meu povo? Faltam muitas aventuras, viu? Quero agradecer mais uma vez a Numo, que é a nossa patrocinadora, a Gateway e a Box. E ao Gabrielzinho, que tá ali apertando os botões para nós. Dando play. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, obrigado, gente.